Sabe aquela história de que para ter sucesso é preciso ter uma disciplina de ferro? E se eu te dissesse que isso pode estar completamente errado? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos mergulhar na ciência do que realmente faz a gente agir e descobrir um caminho, olha, bem mais inteligente para chegar lá. Para começar, já vamos direto ao ponto com essa frase aqui que é bem provocativa. Disciplina é inútil. Uau, forte, né? Essa ideia basicamente vira de cabeça para baixo tudo aquilo que a gente sempre ouviu sobre como alcançar os nossos objetivos. Isso nos leva à primeira grande ideia, a mentira que nos contaram. E qual é essa mentira? É essa noção de que a disciplina, pura e simples, é a chave para tudo. Mas a verdade é que, olha, confiar só no autocontrole, bom, isso é praticamente uma receita para o desastre. E falando em desastre, quem nunca passou por isso, né? Chega segunda-feira, a gente está se sentindo Rocky Balboa, pronto para dominar o mundo. Dieta, academia, estudo, tudo. Mas aí, chega quarta-feira e cadê essa energia toda? Já estamos no sofá, de pijama, comendo alguma coisa e pensando, ué, o que aconteceu? É um ciclo que, infelizmente, muita gente conhece bem demais. E o que esse ciclo vicioso mostra? É o que a gente pode chamar de ciclo da força de vontade. Começa com aquela empolgação, aí a gente usa a força de vontade para fazer o que é difícil, até que ela se esgota. Esgotou? Vem a autossabotagem, a culpa e na outra segunda, tudo de novo. Mas aqui está o ponto principal. A culpa não é nossa, o problema é o sistema. A força de vontade é tipo uma bateria de celular, ela acaba. E quando acaba, a gente para. Simples assim. Ok, então se depender só da disciplina e da força de vontade não funciona, o que funciona então? Bom, a resposta, segundo o que a gente está analisando hoje, está em outra coisa. Algo muito mais poderoso e, o mais importante, sustentável. A gente está falando da motivação, o verdadeiro motor da ação. Mas calma lá, o que é motivação, afinal? A definição é bem literal, é ter um motivo para agir. É o porquê por trás de cada coisinha que a gente faz. E aqui tá o pulo do gato. Motivação não é só aquele sentimento de empolgação, sabe? É o combustível de verdade. É o que mantém o carro andando, mesmo depois que a música animada do rádio acaba. Existe um mito muito comum que é o da bola quicando. A gente tende a pensar que a disciplina é aquela bola que quica de forma constante, sempre igual. E a motivação? Ah, essa é a bola que esvazia rapidinho, perde o pique. Mas e se for exatamente o contrário? E se a disciplina for a bola que esvazia? E a motivação, quando bem entendida, for a força constante de verdade? E por que a motivação é tão essencial? Bom, a resposta está na biologia. Nosso cérebro foi programado evolutivamente para uma coisa: conservar energia. Ele é um gerente de recursos super mão de vaca. Ele não vai autorizar nenhum gasto de energia se não tiver um motivo muito claro para isso. Tem até um estudo com ratos que mostrou que sem o circuito de motivação ativado, eles nem se mexiam para comer a comida que estava do lado deles. Ou seja, sem motivo, sem ação. Fim de papo. Só que aí tem um detalhe importante. Existem dois tipos de motivação, e elas são bem diferentes. De um lado, tem a motivação extrínseca, que vem de fora. Dinheiro, prêmios, status, medo de punição, é meio que uma montanha-russa. Do outro lado, tem a motivação intrínseca, que vem de dentro. O prazer na atividade, um senso de propósito, estar alinhado com seus valores, essa é a base sólida. Certo, entendemos a teoria. Mas e na prática? Como é que a gente constrói essa motivação real, essa que vem de dentro? A boa notícia é que existe um método para isso, um passo a passo para construir uma motivação que, como se diz, aguenta o tranco. E esse método se chama FACA. São 4 passos. Filtrar, atuar, crescer e água. Calma, já explico o que é essa água. É uma estrutura bem simples, mas muito poderosa para ajudar a gente a agir independentemente do que os nossos sentimentos estejam dizendo no momento. Vamos ver cada um deles. O primeiro passo é filtrar. Isso aqui é baseado numa técnica psicológica chamada desfusão pensamento-ação. Parece complicado, mas a ideia é simples. É a habilidade de observar seus pensamentos e sentimentos sem ser controlado por eles. Por exemplo, você pode sentir cansaço, mas isso não quer dizer que você precisa descansar agora. O sentimento é só um dado, uma sugestão do seu corpo, não é uma ordem que você tem que obedecer cegamente. Agora vamos para o segundo passo, o atuar. E aqui a coisa fica um pouco contraintuitiva, porque ele diz pra gente não esperar a motivação chegar para depois agir. A gente tem que agir primeiro para só então se tornar motivado. Entendeu a inversão?
A ação não é o resultado da motivação. A ação é a causa da motivação. É a faísca que acende a fogueira. A gente age para se sentir motivado, e não o contrário. E como é que isso funciona na prática, dentro da nossa cabeça? É bem interessante. O cérebro observa as nossas próprias ações e tira conclusões. Ele pensa, ué, se eu tô fazendo isso, então eu devo ser o tipo de pessoa que faz isso. Essa pequena mudança na autopercepção, na nossa identidade, é o que alimenta o ciclo da motivação. O terceiro passo é crescer. A ideia aqui é tratar tudo isso como uma habilidade, como aprender a tocar um instrumento. Você começa pequeno, treina sua capacidade de agir apesar da resistência. E o mais legal é que, graças à neuroplasticidade, nosso cérebro se adapta. Quanto mais a gente faz, mais fácil fica, porque o cérebro vai criando novos caminhos neurais para esse comportamento. Ok, já falamos de filtrar os sentimentos, de agir primeiro e de treinar essa habilidade. Mas isso tudo acontece no vácuo? Não. A ação individual é só uma parte da história. E é por isso que o último passo é tão importante, porque ele fala do nosso contexto. O ambiente é tudo. Para ilustrar isso, olha só esse estudo da Universidade de Colômbia de 1998. É fascinante. Eles perceberam que o tipo de elogio que as crianças recebiam mudava completamente o comportamento delas. Quando elogiavam a inteligência, o talento, algo externo, elas escolhiam desafios mais fáceis, tinham menos prazer. Mas quando elogiavam o esforço, algo que elas controlavam, elas escolhiam quebra-cabeças mais difíceis e curtiam o desafio. Isso mostra o poder do ambiente moldando a nossa motivação. O que isso nos ensina? Que pessoas com locus de controle interno, ou seja, que acreditam que suas ações importam e que elas estão no comando, se mantêm motivadas por muito mais tempo. A sensação de controle é um combustível poderoso e sustentável para a motivação. E isso nos leva à metáfora final que amarra tudo o que a gente conversou até agora. É sobre a nossa água. E para explicar o que é isso, tem uma pequena história. A história é do escritor David Foster Wallace. É bem curtinha. 2 peixes jovens estão nadando, um do lado do outro, e aí passa um peixe mais velho por eles e diz: "Bom dia, rapazes, como está a água?" Os 2 peixinhos continuam nadando por um tempo, meio confusos, até que um vira para o outro e pergunta: "O que diabos é água?" A moral da história é genial. As realidades mais óbvias e importantes são muitas vezes as mais difíceis da gente enxergar. Então a nossa água é o nosso ambiente. São os nossos hábitos, nossas rotinas, os amigos, a família, o trabalho, as informações que a gente consome. É a correnteza invisível que nos cerca o tempo todo e que pode nos empurrar na direção certa ou nos desviar totalmente do nosso caminho sem que a gente nem perceba. No fim das contas, o objetivo não é só aprender a nadar com mais força, a ter mais disciplina. O objetivo é, antes de tudo, tomar consciência da água. E é com essa reflexão que a gente encerra. A pergunta que fica é: como está a sua água? E, mais importante, para onde essa correnteza está te levando?